Queridos irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio que nós temos, né? De poder nos reunir aqui para adorar o Senhor e meditar na sua palavra. Estava pensando um pouco sobre esse nosso tempo juntos aqui, especificamente esse momento da mensagem, e uma palavra que veio à minha mente, ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é sobre o tema da maturidade, o assunto maturidade. O que é uma pessoa madura? Que eu acho que, consciente ou inconscientemente, é um desejo que cada um de nós tem, né, de viver dentro de um contexto de maturidade, né, de viver uma vida de maturidade. Mas eu não sei o quanto é entendido esse assunto, né? O que é maturidade? Como é que é uma pessoa madura? Como é que se comporta, etc. Então, pensei da gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. O que é maturidade? Será que eu preciso me tornar um velho para ser maduro? Será que um jovem pode ser maduro? Será que uma criança pode ser madura? Né? O que é maturidade? Como é que se alcança a maturidade? Eu tenho muita consciência de que não vou esgotar o assunto e, quem sabe, não vou passar muito de um nível de profundidade, né? Acho que vou chegar ainda num rasinho, ainda nem vou aprofundar muito, mas quero pelo menos ajudar você a pensar sobre o assunto, né? Se eu chegar ali, se você sair daqui pensando sobre isso, nessa manhã, eu acho que eu atingi o meu objetivo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que é uma pessoa madura? E vamos começar tentando definir maturidade. Vou me arriscar aqui, né, trazer uma definição. E sei que é um risco, porque esse assunto é vasto, né, muito amplo, e eu vou ser bem simples na minha abordagem. Então, é um risco que eu corro, mas eu prefiro correr o risco. O que seria? O que eu estou chamando de maturidade? Estou chamando de maturidade um processo contínuo. Depois que eu escrevi isso, fiquei pensando assim, mas espera aí, será que eu estou sendo, cometendo um vício de linguagem aqui, né? Se é processo, é contínuo. Mas, de qualquer forma, um processo contínuo no qual a pessoa conhece a verdade e age de acordo com ela. Então, vícios de linguagem à parte, maturidade é processo. É uma coisa que a gente vai ao longo da vida, conhecendo verdades, ou a verdade, prefiro, e agindo de acordo com essa verdade. À medida em que eu conheço e ajo, ou vivo, ou pratico, eu estou me tornando maduro. Eu acho que você entende que o contrário também é verdadeiro, né? Eu posso conhecer a verdade, mas se eu não pratico, eu não sou uma pessoa madura. E se eu não conheço, não tenho como praticá-la, muito menos, né? Então, é esse processo. À medida em que eu vou conhecendo a verdade, à medida em que eu vou tomando consciência dos conceitos, dos princípios e vou praticando, eu vou me tornando uma pessoa madura. Eu estou, logicamente, direcionando esse assunto da maturidade para o aspecto da vida cristã, né? Vida cristã, maturidade cristã. Mas você pode colocar isso de termos genéricos, você pode generalizar isso. À medida em que eu conheço os princípios, conheço as ideias, os valores, eu vou praticando, então eu vou me mostrando ou me tornando uma pessoa madura. E nesse sentido, logicamente, não tem muito a ver com idade, né? Porque se a pessoa conhece, tomou conhecimento e pratica, ela é madura, não importa a idade que ela tenha. Não importa quanto tempo de vida cristã ela tenha. Tá? Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas só para já ir entendendo que a maturidade não tem necessariamente a ver com idade. Um velho pode ser maduro ou não. Um jovem pode ser maduro ou não, e uma criança também. De acordo com o grau de conhecimento que ela adquiriu. Ilustrando, uma criança... vamos colocar aqui uma criança, sei lá, de 8 meses de idade. Uma criança de 8 meses de idade, ela já, normalmente, né? Pode ter algumas exceções, mas normalmente uma criança de 8 meses de idade, ela já sai correndo por aí? Não, nem anda ainda, né? Geralmente está engatinhando, né?
Faz algum tempo já que não tem criança lá em casa, uns 23 anos quase, mas eu lembro que os meus filhos nessa idade só engatinhavam, né? Não andavam. Agora, uma criança de 2 ou 3 anos de idade que não anda, ela pode ser considerada uma criança madura para a idade? Não, né? Deve ter algum problema se ela não anda com 3 anos de idade, não é? Então, uma criança de 8 meses de idade que não anda, é madura para a idade que ela tem. Uma criança de 3 anos de idade já anda, já corre, possivelmente, mas ainda não tem certas habilidades que ela só vai ter à medida em que ela vai crescendo. Então, à medida em que ela adquire certa condição e conhecimento e vai praticando, ela vai se tornando madura. Uma criança de 8 meses pode ser madura, desde que ela faça aquilo que se espera, aquilo que é próprio de uma criança de 8 meses de idade. E assim por diante. Ao passo que, se uma criança de 3 anos de idade não anda e não tem toda a articulação que se espera de uma criança de 3 anos, então ela não é madura, tem alguma coisa acontecendo ali que está errado. Então, só para dar o exemplo do que eu estou chamando de maturidade, é esse processo contínuo. A gente vai aprendendo e vai praticando, na medida em que a gente vai adquirindo a condição para aquilo. Um texto que pode nos ajudar a entender. Eu coloquei a criança de propósito, tá? Para entender que uma criança dessa idade pode ser madura. E o texto bíblico que me chamou a atenção é esse de Filipenses, capítulo 3, versículos 15 e 16. Porque Paulo fala do assunto de maturidade aí. O Paulo está falando de maturidade cristã e ele usa a palavra maturidade. Quer dizer, a tradução em algumas versões é maturidade, em outras versões é perfeito ou perfeição. Então ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, a versão atualizada vai dizer, todos nós que alcançamos a perfeição, ou que somos perfeitos, acho que é a frase. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia nesse texto, porque nós vamos usar o texto, ou melhor, vamos usar o contexto. Filipenses 3, deixa aberto ali, a partir do versículo 12 até o 17, a gente vai fazer uso. Mas esse é o texto, vamos dizer, principal, esse é o central, né? Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo se diz maduro e parece que se diz maduro dentro de um grupo de maduros. Nós que já alcançamos. Tem um grupo ali com ele, né? E ele está dizendo, bom, já alcançamos a maturidade, vamos ver as coisas desta forma, eu vou falar o que significa dessa forma, vivamos. Aí está, vamos dizer, o X da questão. Viver de acordo com o que foi alcançado. Uma pessoa que vive de acordo com o que recebeu, de acordo com o que ganhou, de acordo com o que adquiriu, essa pessoa está demonstrando a sua maturidade. E eu gostaria de pensar, então, ir um pouquinho, dissecando um pouco o assunto, então, observar algumas características que Paulo mostra nesse texto para nós, de uma pessoa madura, apontando para ele mesmo. Ele está falando um pouco dele mesmo aqui em Filipenses 3. Primeira característica que eu vejo de Paulo aqui, é que ele reconhece a sua condição. Paulo se diz, eu sou maduro. Nós que já alcançamos a maturidade. Mas esse Paulo que diz eu sou maduro, ele tem um aspecto aqui no contexto, versículo 12 principalmente, onde ele mostra esse aspecto, né, essa característica. Ele reconhece a sua condição. Olha comigo o versículo 12 de Filipenses 3. Assim, desculpa, estou lendo o 2 aqui. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo termina, o versículo 11 está falando, é isso que eu quero. Eu quero alcançar a ressurreição, eu quero alcançar essa condição que Jesus conquistou para mim lá na cruz. Eu quero viver intensamente toda essa realidade. Aí o versículo 12 ele diz, não que eu já tenha recebido. Então ele está dizendo assim, eu ainda não cheguei lá.
Só uma observação aqui, um parênteses. Eu não coloquei palavras aqui no slide, porque alguém disse para mim, esse pessoal aí especializado em comunicação, disse assim, Almir, uma figura, uma imagem, fala mais do que 1000 palavras. Falei, deixa eu ver se isso é verdade. Então não coloquei palavras, quase, só coloquei a figura. Vamos ver se comunica mesmo, né? Reconhece a sua condição. Olha para si mesmo. Está aí um homem olhando no espelho, né? Não é muito comum um homem olhar no espelho, por isso que eu pus essa foto. Ele está se olhando, está se percebendo. Deve estar experimentando roupa, pelo jeito. Mas ele está se olhando, está se percebendo. Paulo está dizendo assim, eu reconheço a minha condição. Eu sei que eu ainda não cheguei lá. Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida. Eu sei que tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Eu sei que tem muitos aspectos da minha vida que ainda não estão resolvidos. Eu sei que tem muito pecado ainda não tratado. Eu sei que tem muita ferida emocional ainda não resolvida. Eu não cheguei lá. Eu estou no processo. Eu estou caminhando, estou indo na direção, mas ainda não cheguei lá. Uma pessoa madura, ela reconhece isso. Porque se ela não reconhecer isso, ela não tem como amadurecer. Ué, se eu não preciso de nada, eu vou caminhar para onde? Eu vou fazer o quê? Eu já cheguei lá. Esse é um aspecto muito sério da vida cristã, e especialmente no meio dos evangélicos. Eu não sei se onde começou isso, e também não é meu interesse pesquisar o início disso, mas existe um aspecto na vida cristã, especialmente no meio evangélico, onde a gente parece que vai alcançando degraus, né? Parece que são condições hierárquicas. Bom, eu quando me converti, aí eu era novinho, precisava de ajuda, as pessoas me ajudaram. Aí eu passei para um degrau maior, aí eu fui ser, sei lá, obreiro, eu fui dar aula em escola dominical, eu fui servir de alguma forma, aí depois andei mais um pouquinho, aí cheguei à condição de, sei lá, líder na igreja, aí daqui a pouco eu cheguei à condição de pastor, e sei lá, né? Se eu vou continuar isso, daqui a pouco eu vou ser... Aí começa, né? Eu não quero dizer aqui os nomes de bispo, apóstolo, essas coisas para não ofender ninguém. Mas começa, aí eu não preciso de mais, eu já cresci, já cheguei lá. Então eu paro de crescer. Parece que Paulo está dizendo assim, olha, e ele está falando, né? Se você ler o capítulo todo, capítulo 3, ele está falando assim, olha, se alguém podia se orgulhar de ser um religioso, ninguém melhor do que eu. E aí começa a falar por quê, da origem dele, da tribo que ele fazia parte, tudo que ele tinha estudado, né? Aos pés do maior mestre da época, Gamaliel, e ele era o cara, né? Mas ele diz assim, quando eu encontrei a Jesus, quando eu encontrei o Senhor, tudo isso ficou relegado, né? A condição de lixo. O que ele fala lá é pior do que a palavra lixo. Esterco. Não serve para nada. É pior do que esterco, nem para isso, nem para adubar serve. Serve para nada, é lixo toda a minha religiosidade, toda a minha condição. Não serve para nada. Quando eu comparei a minha condição com Jesus, com o conhecimento de Jesus, com o envolvimento com Ele, com a minha relação com Ele. Essa música que nós cantamos, acho que foi a primeira que nós cantamos, que eu acho que ouvi pela primeira vez, eu não quero riquezas, eu não quero, nada disso tem valor para mim, o maior valor para a minha vida é o Senhor. É essa ideia que Paulo coloca nesse texto, com toda a intensidade. Não tem nada mais importante do que o meu relacionamento com o Senhor. Tudo mais é lixo, pode jogar fora, não presta, é lixo, comparado com meu relacionamento com o Senhor. Reconhece sua condição. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não tenho todas as condições. Eu ainda não tenho todos os dons. Eu ainda não tenho toda a santidade, toda a plenitude. A palavra usada aqui, tanto no versículo 12 quanto no versículo 15, é uma palavra que tem a ver com o perfeito, ou completo, teleios, né? Completo. E é repetida depois, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando diz que a palavra de Deus é capaz de repreender, de instruir, de orientar, para tornar o homem de Deus perfeito. Lá está traduzido também como perfeito, ou como completo. E ele está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Eu ainda não sou essa pessoa. E quantas vezes nós nos cobramos isso, né? Quantas vezes nós botamos capa para mostrar para as pessoas que nós somos perfeitos. Eu não erro, eu não peco. Algumas pessoas dizem isso para a gente, né? Deve ser crente. Então como é que você
acabou de dar uma pisadinha na bola aí agora. É mesmo, né? Puxa vida. Então acho que eu não sou crente. Não, pensa um pouco. Não é isso. Uma pessoa madura, ela reconhece, não, eu sou crente sim, eu tenho convicção de que eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus como meu Salvador e meu Senhor, mas espera aí, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou no processo, eu ainda estou no caminho, eu ainda não cheguei. Ainda estou sendo transformado. Né? É de glória em glória, é em acerto, é de ajuste em ajuste, mas eu ainda estou neste processo, ainda não chegou. Calma, vamos com calma. É até o dia de Cristo Jesus, não é? Aquele que começou a boa obra, estou certo de que ele completará até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus não chegou ainda para nós, que estamos aqui pelo menos, né? Para aqueles que já partiram, certamente. Para os que estiverem aqui no arrebatamento, certamente. Mas para nós que ainda estamos aqui, ainda não chegou. Ainda estamos neste processo. É até. E esse até é processo. Então, não que eu tenha recebido tudo. Ainda não estou completo, não. Ainda estou em fase de acabamento. Ou quem sabe ainda em fase de construção. Alguns em fase de acabamento, outros de nós em fase de construção. Então, a maturidade não significa absoluta perfeição. A maturidade não significa que eu não tenha defeitos, que eu não tenha pecados, que eu não tenha problemas, que eu não tenha dificuldades. A maturidade significa que eu reconheço. Olha, ainda tem muita coisa para mudar. Ainda tem muitos pensamentos para serem transformados. Ainda tem hábitos que precisam de mudanças. Ainda tem coisas que eu não consigo controlar. Eu ainda estou no processo. Eu ainda não cheguei. Essa é a primeira característica de uma pessoa madura. Como é que um viciado em drogas pode se recuperar do seu vício? A partir do momento em que ele reconhece, eu sou viciado, ou qualquer outro vício, eu reconheço. Então a maturidade começa ali, no reconhecimento. Eu ainda preciso de ajuste. E quando isso não acontece, fica travado, fica parado, não há processo e não há maturidade, não há crescimento. Às vezes eu conheço intelectualmente muita coisa, mas não ando, não vou em frente. Porque esse conhecimento não tem nada a ver comigo, tem a ver com os outros. Nunca comigo. Né? Eu não reconheço, eu não olho no espelho. Tem muita gente que foge de certos processos. Foge. Não quer encarar determinados processos. Por quê? Porque não quer resolver muitas dessas questões. Processos de terapia, processos de cura interior, onde você tem que fazer avaliações, se ver, né? Ver sua vida no espelho da palavra de Deus, no espelho de quem você é realmente. Reconhecer, se nós queremos ser pessoas maduras, o primeiro e principal passo é se reconhecer. Eu preciso de ajuste. Quando você vai fazer isso? Todos os dias, eu entendo assim, até o dia de Cristo. Cada dia eu vou dizer, eu reconheço que preciso de mudanças na minha vida. Não sou um marido perfeito. Não sou o marido nem que a Beth precisa que eu seja ainda. Não sou o pai que eu preciso ser dos meus filhos ainda. Ainda estou no processo. Estou aprendendo sobre isso. Estava ouvindo o irmão Mário falar sobre os cursos, né? Eu vou aprender. Eu vou fazer o MMI para aprender a ser o melhor marido, a ser a melhor esposa. Vou fazer o Growing Family para aprender a ser o melhor pai, melhor mãe. Vou fazer o Crown para aprender. Então, eu estou reconhecendo. Agora, não, eu não preciso. Já tenho 30 anos de casamento, então... já foi, né? 30 anos. Não, que tivesse 50. Sempre é tempo. Né? Aprender e mudar, tratar, andar. Estar no processo de crescimento. Começa aqui, com o reconhecimento. Ainda não cheguei lá. Mas tem outras características. A segunda. Ele diz, ainda não cheguei lá, mas prossego. Olha o texto. Versículo 13. Irmãos, quando a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo. Eu posso muito bem cruzar
braços e dizer para todo mundo assim, para mim mesmo principalmente, né? Não cheguei ainda, ainda não estou perfeito, eu ainda sou pecador, eu posso cruzar os braços e dizer isso. E apontar as causas, né? Muitas vezes. E cruzar os braços. E me acomodar, dizer, não cheguei lá ainda. Então, tenha paciência. Você tem que me aguentar, eu não cheguei lá ainda. Mas o texto não para ali, né? A pessoa madura, ela reconhece, mas não fica parada. Não cruza os braços dizendo está tudo bem. Não é assim. Eu não cheguei lá, então está tudo bem. Não, eu prossigo, eu vou em frente, eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou no processo. Durante alguns anos da nossa vida conjugal, eu e a Beth, aliás, só casei com a Beth até. Não teve outra vida conjugal. Nós já tivemos vários casamentos, mas sempre nós dois, fases do casamento, né? Mas chegou uma fase do nosso casamento em que houveram algumas descobertas interessantes. Eu, por natureza, por criação, vou dizer, por formação, ou deformação, acho que é melhor, não me tornei um homem romântico. Não sou um homem romântico, não sou um homem carinhoso. E durante alguns anos nós tivemos problemas, lógico, porque a Beth é mulher e mulher precisa de carinho e precisa de romance. E aí nós tivemos dificuldades no nosso casamento, dificuldades sérias mesmo, de inadequação. E a gente só não partiu para as coisas da separação, essas coisas, porque quando nós nos casamos, nós fizemos um acordo e dissemos, olha, separação não é uma opção para resolver nossos problemas. Separação é coisa de covarde, que não está a fim de lutar, que não está a fim de resolver. Então a gente não vai se separar, a gente vai lutar, porque nós acreditamos que Deus está conosco, e a nossa união é abençoada por Ele, com todos os problemas e defeitos que nós temos. Mas nós cremos que Deus vai estar abençoando o nosso casamento. Então, separação, não. Riscamos isso. É um acordo que nós preservamos até hoje. Então, começamos a lutar com essa situação toda. E na nossa luta lá, um dia, eu entendi, num processo que eu estava participando, por que eu tinha essa dificuldade com a Beth. Aí eu fui lá, né, no meu passado, meus pais não me ensinaram a ser um homem romântico. Alguém vai dizer, mas os pais ensinam os filhos a ser românticos? Ensinam, na medida em que dão afeto aos filhos. À medida em que os pais beijam os filhos, à medida em que os pais acariciam os filhos, na medida em que os pais dizem para os filhos, eu te amo, você é importante, e essas coisas, né? Eu não recebi isso. Eu não me lembro de um dia na minha vida ter ouvido dos meus pais o eu te amo, você é importante. Não lembro. Se eles disseram, isso não está registrado no meu consciente, pelo menos. Eu não aprendi. Então dizer eu te amo era uma coisa... a boca travava, a língua ficava presa no céu da boca e não saía. Era aquela coisa. E aí, você realmente me ama? Você não percebe o meu amor por você? Não, você não diz. Bom, eu descobri de onde vem. Aí eu dizia para ela, sabe o que acontece? Meus pais não foram carinhosos comigo, meus pais não me ensinaram, meus pais não me beijavam, Então, você entendeu? Eu não cheguei lá ainda, entendeu? Entendi, mas continuo precisando disso. E eu dizia para ela, você casou com um homem que não sabe ser carinhoso. Conforme-se. Acomodado, né? Eu não cheguei lá ainda. Agora, um dia descobri assim, isso era verdade, isso é verdade. Meus pais têm essa responsabilidade ou irresponsabilidade comigo, mas agora eu não dependo dos meus pais. Meu casamento não depende dos meus pais. Meu casamento, para ir bem e ser melhor, depende de mim. Então agora não é para eu dar a culpa para os meus pais. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu não aprendi, mas a Beth precisa que eu seja. É fundamental para ela e para o nosso casamento. Então eu tenho que aprender. Eu não morri ainda, né? Eu vou prosseguir. Eu vou em frente. Eu não posso cruzar os braços e ficar travado na minha inadequação. Eu tenho que ir em frente. Então como é que eu aprendo?
E aí eu fui atrás de cura interior, eu fui atrás de terapia, eu fui atrás de tudo que tinha à minha disposição. Ler livros, conversar com outras pessoas, conversar com homens que são mais carinhosos e românticos, eu fui atrás. Na verdade eu não fui, eu continuo indo, porque ainda não cheguei lá, mas já também não estou onde estava, ou pelo menos acho que não, né? A Beth é que sabe melhor que eu. Já foi pior, né? Prossegue. Eu ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo. Eu vou em frente. Eu quero aprender. Eu vou lutar com isso. O que é que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Quais são as pessoas? Não importa. Eu vou em frente. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero aprender a ser santo. Eu quero aprender a ser marido. Eu quero aprender a ser pai. Muitas vezes tenho que sentar com os meus filhos e dizer para eles, olha, eu não sei ser pai de adultos, eu nunca fui pai de adultos antes, é a primeira vez. Então eu preciso aprender isso, eu preciso conversar com homens mais maduros que já passaram pelo que eu estou passando para me ajudar a entender algumas coisas. Eu estou crescendo, eu tenho que ir, eu não posso parar. Eu tenho que aprender de Jesus, eu tenho que aprender da sua palavra, eu tenho que crescer. Eu ouvi Russell Shedd dizendo isso, né? Alguém disse para ele assim, se o senhor pudesse começar tudo de novo na sua vida, o que é que o senhor faria diferente? Ele disse, eu seria um aluno mais aplicado, mais estudioso da palavra. Então se Russell Shedd está nessa condição, eu então, eu preciso aprender, eu preciso ir em frente, eu prossigo, eu esqueço as coisas que ficaram e vou em frente. Eu vou para além do que eu tenho princípio, não ficar de braço cruzado dizendo, eu não cheguei lá, mas eu vou em frente, eu sigo, eu prossigo, eu ando, eu movimento. Paulo diz também aos Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Né? Nós somos salvos? Somos. Agora, o que eu faço? Cruzo os braços dizendo, vou para o céu, que maravilha, glória a Deus, vou cantar o tempo todo. Não, tenho que desenvolver isso. Em outro contexto, né, uma outra analogia, diz que nós somos nova criação, nova criatura. Então, já sou nova criatura, mas uma nova criatura tem que aprender a andar, aprender a falar, aprender né? Eu tenho que aprender. Eu já sou isso, mas eu não estou pronto. Eu estou aprendendo. Maturidade, amadurecendo. Só é maduro quem prossegue, quem anda. Quem fica parado, não é maduro. Muito pelo contrário. Uma terceira característica que eu gostaria de apresentar é que Paulo diz, eu prossigo, mas ele diz, eu prossigo para o alvo. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando nas questões diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é simplesmente prosseguir, mas é prosseguir para onde? E isso é crucial, né? Onde eu quero chegar? Qual é o alvo? Qual é o ponto? Para onde eu estou olhando? O que é que eu estou mirando? E em diversos momentos, Paulo usa a figura do atleta. Em diversos momentos ele fala disso, né? Do corredor, o atleta. E ele sempre fala isso, que o atleta, o corredor, ele tem sempre um alvo. Alcançar a fita de chegada. Atravessar a linha de chegada. Esse é o alvo. E todo o corpo, né, a mente, está tudo voltado para aquilo. Cada célula do corpo, cada pelo do corpo tem aquela direção. Chegar naquele lugar. É o alvo. E é essa a ideia aqui. Prossigo para o alvo. Eu tenho um objetivo claro de onde eu quero chegar. Eu prossigo caminhando na direção de ser igual a Jesus. Ele é o modelo. Ele é o alvo. A pessoa de Jesus é o alvo. Como que Jesus trata, como que Jesus pensa, como que Jesus fala, como que Jesus se comporta. Ele é o alvo. Nada pode atrapalhar esse alvo. Eu lembro aqui não lembro o lugar, acho que foi na Grécia, quando o corredor brasileiro estava lá em primeiro lugar e bem distante do segundo lugar, aí entrou alguém, segurou ele, né? Mas ele se desvencilhou, alguém ajudou, né? Ficou famoso porque ajudou e tal. E ele se desvencilhou e
perdeu a colocação que ele tinha, provavelmente chegaria em primeiro lugar, tudo indica que sim, ele chegou em terceiro, mas ele chegou feliz da vida. Atingiu o alvo. Qual era o alvo? Claro, chegar em primeiro lugar se possível, mas chegar. Essa é a ideia de chegar. O alvo, eu quero estar, eu quero chegar, eu quero ser. Como é que Jesus faz nessa situação? Aquele livro, né, que se virou um best-seller, né? Em Meus Passos, o que faria Jesus, né? Esse livro. Então, essa ideia. O alvo é Jesus. O alvo não são ideias que rolam por aí, né? Eu fico muito preocupado, irmãos, diante da onda que vivemos, né? Especialmente a onda no meio evangélico. Agora de manhã, a gente, o celular, né, da Vivo não atualizou o horário de verão, né, o fim do horário de verão. A gente levantou 1 hora mais cedo, achando que era o horário, e acabou ficando 1 hora quase adiantado. E no finzinho, antes de vir para cá, eu liguei a televisão, estava terminando um programa supostamente evangélico, uma mulher estava falando, ela estava orando, na verdade, e eu fiquei prestando atenção naquela oração. O dom da riqueza, muita saúde, essa onda, né, de prosperidade que anda invadindo as igrejas, que dá ibope e faz sucesso, não sei o quê, tira o foco da pessoa de Jesus e coloca o foco nas coisas. Bem contrário do que Jesus falou lá em Mateus 6, né? Busquem o reino em primeiro lugar e as coisas são acrescentadas. Mas essa onda está levando as pessoas em busca das coisas. Se der, se sobrar tempo, você dá uma olhadinha lá nas questões do reino, da vida, né, da vida com Deus. Se der tempo, mas se não der tempo também não tem importância. O que importa é que as coisas sejam evidenciadas na sua vida, né? O alvo é Jesus, é viver como Ele, olhar para a palavra dEle. Eu gosto dessa ideia, né, acho que Philip Yancey, que escreveu o livro O Jesus que eu nunca conheci. E ele vai falar no livro dele que ele nunca conheceu porque a igreja não mostrou esse Jesus que ele acabou descobrindo na Bíblia. Igreja, entenda a instituição, né? O alvo é Jesus e eu preciso conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, lógico que existem muitas formas, mas a principal ainda continua sendo a sua leitura, a sua dedicação, a meditação na palavra de Deus. Nada pode substituir isso. A pregação do domingo de manhã é importante, a pregação da quinta-feira à noite é importante, aquilo que você ouve do pregador no rádio pode ser importante, ou não, depende. O que você lê é importante, dos livros, dos autores, mas nada pode substituir sua leitura, sua meditação, seu devocional, seu tempo com Deus, para conhecer Jesus. Como Paulo diz, né? O que eu quero é conhecer Jesus e sentir e experimentar quem Ele é e como Ele é. E que a gente possa dizer também como Paulo em Gálatas, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo. Prossigo para o alvo de que a minha vida seja semelhante à vida, à pessoa de Jesus. Romanos 8, 29. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Esse é o alvo. Ser semelhante a Jesus. Falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele, enxergar como Ele. Já pensou? Esse é o alvo. Uma pessoa madura tem um alvo, tem um objetivo, sabe aonde chegar. Sabe aonde quer chegar. Esse livro, né, do Rick Warren, Sua Vida Tem Propósito. Qual é o propósito da sua vida? Ser igual a Jesus. Dentre uma série de coisas que vai acontecer lá, o alvo principal, resumindo tudo, é ser igual a Jesus. Aliás, nós nos chamamos o quê? Cristãos. Cristãos por quê? Porque seguimos e queremos ser seus discípulos. Discípulos são aqueles que revelam o Mestre. Eu não sei se a gente tivesse a condição, né, de nos teletransportar lá para a época de igreja primitiva e andar por lá, se as pessoas iam dizer que nós somos cristãos. Realmente não sei. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Discípulos de Jesus. Andar, viver, fazer, falar como Jesus. Esse é o alvo. E uma quarta característica que Paulo nos mostra é que ele
procura ser modelo para outras pessoas. Olha o versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha, Paulo está chamando a responsabilidade para si, dizendo, sigam o meu modelo de cristianismo. Não é o meu modelo de vida qualquer, mas é um modelo de cristianismo. Sejam meus imitadores. Olhem para mim. Surgiu uma frase aí um tempo atrás, no meio da igreja, onde as pessoas sempre diziam, não olha para mim não, olha para Jesus e não sei o quê. Isso não é de Deus não, irmãos. É para olhar para a gente sim. É para olhar sim. Nossa vida precisa ser vista. Precisa refletir o caráter de Deus. O caráter de Jesus. Especialmente precisa ser vista pelas pessoas para serem atraídas a Jesus. Então, o modo como nós vivemos precisa ser revelado. Não somente o modo como nós cantamos, não somente o modo como nós nos vestimos, não somente o modo como nós celebramos nossas reuniões religiosas, mas o modo como nós vivemos, nosso caráter, nossa forma de nos comportar em qualquer contexto, seja o contexto familiar, contexto social lá fora a casa e a igreja, seja a própria igreja. Eu pastoreei uma igreja um tempo atrás e essas palavras me incomodavam demais. Eu dizia, mas eu não conheço as pessoas. Como é que eu vou cuidar delas? Como é que eu vou orientá-las? Eu só conheço as pessoas aqui, né, na reunião. E normalmente nas nossas reuniões as pessoas são todas boazinhas, são todas amigáveis, são todas educadas. E eu dizia, eu preciso conhecer, né, aquela coisa, eu queria ser uma moquinha para estar lá na casa, quando a família está reunida, quando está todo mundo junto, quando os irmãos estão conversando ou fazendo outra coisa, né, brigando, coisa assim. Eu queria estar lá, eu queria ver isso e ajudar. Minha função é essa, é pastor. E aí Deus me deu algumas ideias, algumas estratégias, e dentre elas, tirar o pessoal deste contexto, levar o pessoal para contextos informais. E a gente saía, ia fazer piquenique, né, com a igreja. Tinha um tempo devocional, depois era só alegria, e vamos jogar futebol, e vamos conversar, e vamos para a piscina. E aí surgiram, né? As pessoas vão se revelando e vão mostrando quem elas são. Lá no jogo de futebol, um dá uma entrada mais forte no outro, e dá um encontrão no outro, e daqui a pouco o outro dá um encontrão no um, e daqui a pouco é uma palavrinha que solta, daqui a pouco é uma palavra, daqui a pouco é um palavrão. Vamos ajudar alguns aqui e vamos ver outros ali. E aí as coisas foram, né, aparecendo. Ser modelo. Nós precisamos mostrar quem nós somos de fato. Para que no momento que a gente não tem muito controle, não apareça quem de fato nós somos. Né? Ser quem realmente nós somos, reconhecendo quem eu sou, mostrando minha fragilidade, tratando essas fragilidades para que eu possa ser modelo para outras pessoas. E eu costumo dizer para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade, o prazer, muitas vezes, de caminhar no processo de discipulado, olha, pode andar comigo, eu tenho todo o interesse em discipular você, mas saiba de uma coisa, uma das coisas que você mais vai aprender comigo é a pedir perdão. Porque certamente tem muita coisa que eu erro e vou precisar pedir perdão a você. Eu não me nego a ser modelo. Eu sou modelo. Tenho que ser. É minha responsabilidade ser o modelo. Agora, voltando, né? Volta lá, o processo. Não o modelo perfeito. O próprio Paulo, que está se dizendo aqui, sejam meus imitadores, num determinado momento ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Em outro momento, ele chega a dizer, mas que miserável homem que eu sou. Bem que eu quero, eu não consigo, o mal que eu não quero, eu faço. Esse Paulo não é perfeito, mas ele diz, sejam meus imitadores. Então, porque a gente não é maduro, então a gente não quer chamar as pessoas para seguirem nosso modelo. Não, peraí, olha aqui, eu posso ensinar você em muitas coisas. Outras eu também estou aprendendo, mas muita coisa eu posso ensinar você. Posso andar com você. Posso te ajudar em muitas situações. Agora, eu também preciso seguir outros modelos, né?
eu preciso também andar junto com outras pessoas. E esse contexto é a igreja. Isso é a igreja. Um vai aprendendo com o outro, que vai ensinando para o outro, e nós vamos prosseguindo para o alvo, até o dia de Cristo Jesus. Os irmãos já imaginaram nós, cada um, a igreja, entrando dentro desse processo para valer mesmo? Confessando pecados, confessando dificuldades, recebendo ajuda, recebendo as ferramentas, mudando sua vida, o seu caráter, sendo transformados, sendo melhores pessoas e conduzindo outros. Já imaginaram o impacto que isso vai causar na sociedade? Claro que tem causado, eu sei disso. Eu não estou jogando tudo fora e dizendo que nada existe, não é isso não. Mas estou dizendo que precisamos de muito mais, podemos ser muito mais. O potencial que existe na igreja é muito maior do que o que temos sido. Podemos ser muito mais do que temos sido, sendo maduros, sendo pessoas maduras, que reconhecem, prosseguem, têm um alvo bem específico, sabem onde querem chegar e se tornam poder para outras pessoas. E uma palavra de cuidado, né? Cuidado. Parece que o escritor aos Hebreus, dentro desse espírito de maturidade, fala com os seus leitores, capítulo 5, versículos 11 em diante, ele fala sobre o perigo, o risco. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tende tornados imaturos ou tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser modelos, mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é imaturo, inexperiente na palavra da justiça, porque é imaturo, criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E ele está dizendo, olha, tem gente com muito tempo, mas imatura. Ainda precisa de coisas, né, elementares. E fica naquela discussão, né, do sexo dos anjos, que não vai a lugar nenhum. E não muda nada. Continua sempre do mesmo jeito, né? Dizendo para a esposa, como eu, muito tempo, né? Ah, você casou com um homem que não sabe ser romântico, conforme-se. E o nosso casamento indo, né, por água abaixo. E nossos filhos vendo como que era um casamento dos seus pais, né? Vai levando os modelos errados também, né? Imaturos, espera aí. Né? Tem tanto tempo, eu vou fazer 32 anos de vida cristã. Então, precisa crescer, precisa andar, precisa desenvolver, precisa ir além. Não pode ficar parado, tem que ir além. Então, é uma palavra de alerta para a gente. Cuidado. Então, não estou dizendo que o tempo determina, mas o tempo é importante. Né? Se tem o tempo, ele é e precisa ser bem aproveitado. Resumindo, então, as características de uma pessoa madura que nós vimos aqui. Ela reconhece a sua condição, vive num crescimento contínuo, tem um alvo, um propósito de vida e não teme se oferecer como modelo para outros. Eu quero, irmãos, ser uma pessoa madura. É meu objetivo. Espero que seja o seu também e que juntos nós andemos, nós estejamos neste processo. E eu tenho certeza de que neste processo ou nessa condição nós vamos fazer uma grande diferença nessa sociedade, para a glória de Deus. Amém? Podemos orar? Pai Santo, que a tua santidade seja refletida em nós.
e que essa santidade faça diferença na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Ajuda, Pai, a mim e aos meus irmãos, cada um de nós, a entender sobre a maturidade, não só na mente, não um entendimento só intelectual, mas isso desça para o coração, que traga motivação, que traga força, poder, para que haja mudanças nessas vidas. Por favor, livra e aos meus irmãos de nos acomodarmos com o que temos. Nos ajuda a reconhecer, de fato, quem nós somos e onde nós estamos. Nos ajuda a ter coragem de olhar para o espelho da tua palavra, para o espelho da pessoa de Jesus, de reconhecer onde estamos. Dá-nos coragem para prosseguir, dá-nos ânimo, dá-nos graça, dá-nos força para prosseguir. Por favor, nos ajude a ter uma visão clara do alvo através da palavra. E que não tenhamos vergonha e nem medo de ser modelo para outras pessoas, através de Jesus brilhando em nós. Que seja assim, Pai. Que seja assim comigo, que seja assim com cada um dos meus irmãos, que seja assim com esta igreja, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.